Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Religiosos em geral, acostumados a crer em Deus, não estão sempre dispostos a fazer alguns questionamentos que os ateus comumente fazem. Mas antes que você pense que eu vou iniciar o programa de hoje fazendo um juízo de valores sobre a suposta ilegitimidade do questionamento ateu, não. Saiba que, em muitas instâncias, certas problemáticas que os ateus levantam podem ser consideradas ponderações muito legítimas e Deus não se ofende necessariamente com elas. Grandes homens e mulheres de Deus já elevaram inúmeras vezes a sua voz ao céu em profundo pesar pelo silêncio divino, principalmente em situações de extremo sofrimento. O patriarca Jó, símbolo máximo da paciência em meio ao sofrimento, desabafou: "Não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura de minha alma, abomino a minha vida, por favor, retira-te de mim, Deus." Jó, capítulo 7, versos 11 e 16. A famosa frase de Jó, "Eu sei que o meu Redentor vive", também pode ser traduzida como "Eu quero redenção enquanto ainda estou vivo". Martinho Lutero, vivendo uma das mais terríveis lutas de fé, admitiu: "Houve dias em minha vida que Deus parecia um furioso juiz de cuja presença eu tentava inutilmente escapar." Santo Agostinho também ficou muito intrigado com a arbitrariedade das curas mencionadas nos evangelhos. Se Jesus tinha o poder, por que não curou a todos? Por que curou somente a alguns? Na verdade, até mesmo Jesus, no auge de seu sofrimento, questionou ao Pai: Deus meu, disse ele, por que me desamparaste?" E se você é mais um que está lutando para crer ou até já perdeu a sua fé, tornando-se agnóstico ou ateu, saiba que Deus é menos ofendido pela sinceridade questionadora de um descrente do que pela hipocrisia confessional de um santo. Se o questionamento for sincero, ele jamais será ofensivo. Deixe-me então repetir uma pergunta que já vi formulada várias vezes por ateus e descrentes. É a seguinte: que diferença faz se Deus existe ou não existe? Bem, o princípio do redúcio ad absurdum é um bom meio de responder a esta problemática, a esta pergunta. Afinal, não tem como uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Em outras palavras, se Deus não existe, as coisas perdem completamente alguns significados que lhes atribuímos. E você quer saber como e por quê? Então acompanhe meu raciocínio até o final desse programa e você entenderá por que penso assim. Mas antes, saiba que até renomados pensadores ateus como Alberto Camus, ganhador do Prêmio Nobel de 1957, já admitiram que a existência de Deus faz uma tremenda diferença para o ser humano. Ele declarou em companhia de Jean-Paul Sartre, outro famosíssimo pensador ateu da Europa, que, sem Deus, a vida humana não passa de um absurdo. E para que você saiba, nesse contexto filosófico, o absurdo refere-se ao conflito entre a tendência humana de buscar um valor inerente e um significado para a sua existência nesse mundo e, por outro lado, a impossibilidade humana de um dia alcançar esse significado. Essa importante admissão feita por autores não religiosos, muitos deles, repetimos, ateus, deu origem a essa escola do absurdismo, que é muito próxima ao existencialismo e ao niilismo filosófico. E por falar em Sartre e a teoria do absurdismo, eu me lembro aqui de um trecho do Macbeth, escrito por Shakespeare, que é muito interessante. Eu vou arriscar uma tradução dele para o português. Ele diz mais ou menos assim: o amanhã, o amanhã, o amanhã, sempre se arrastando nesse ritmo mesquinho do dia a dia, até a última sílaba de um tempo anotado, e todo o nosso ontem só tem servido para iluminar os tolos que seguem para o pó da morte. Fora, fora, vela passageira, a vida não é senão um caminhar nas sombras, um conto recitado por um idiota, cheio de fúrias e sons que nada significam. Sabe, meu amigo, cada dia que passa eu estou mais convencido de que esta é a visão que a hipótese ateísta me passa da vida.
de que tudo não passa de um breve momento no curso das estrelas, um segundo sem propósito, onde eu saio do nada, da não existência, e volto para o nada, para a não existência. Meu corpo pode até existir em outras formas. Os átomos que compõem as minhas células podem até se transformar em outros elementos químicos, mas eu, com a minha consciência, deixo para sempre de existir. E isto, como disse o falecido ateu Oscar Niemeyer, é muito triste, é muito chato. Para ser sincero, não sei se conseguirei, mas pelo menos vou tentar mostrar a você que a análise da existência humana delineia inequivocamente estas e outras complexas implicações se optarmos pela hipótese ateísta. E nesse sentido, repito, a existência ou inexistência de Deus se torna a questão principal da vida humana, o mais importante assunto sobre o qual vale a pena debruçar. A minha tese aqui é que se Deus não existe, a vida não tem valor, significado e propósito. Mas calma, se você detesta religião e assuntos religiosos, deixe-me primeiro terminar o meu raciocínio e o meu argumento. Se Deus não existe, esses três elementos que mencionei, valor, significado e propósito, se tornam apenas três aparências, três ilusões. Começando pelo desejo que temos de viver. Se não existe nenhuma possibilidade de vida eterna e imortal, a nossa existência é apenas uma fagulha, uma centelha cósmica e nada mais. Estamos todos fadados ao desaparecimento. Não tem como um ateu negar isso. Richard Dawkins, um dos mais famosos ateus da atualidade, chama isso de privilégio. Enquanto a maior parte não teve a chance de existir, diz Dawkins, nós nascemos, vivemos por um período de tempo para depois alcançarmos o retorno inevitável da condição anterior, que é a não existência. Seremos poeira cósmica. Ora, o que ele considera um privilégio, eu prefiro chamar de dantesco. O intelectual Paul Tiller já falava do desafio do não ser e a sua incompatibilidade com a natureza humana, mas Dawkins parece ter ignorado seu tratado. Voltando à concepção de Sartre, sem Deus, o que podemos honestamente dizer é que nunca ganharemos a vida eterna e a nossa morte é apenas uma questão de tempo a contar de agora. Ela pode demorar anos, dias ou minutos ou até segundos. A morte pode vir até mesmo antes do fim desse programa. Esse é o nosso destino final. Somos todos prisioneiros, condenados à morte, esperando o cumprimento de sua sentença. É exatamente isto que nós somos, caso Deus não exista. Talvez seja por isto que as empresas de entretenimento vivem criando formas cada vez mais sofisticadas de levar as pessoas, especialmente as mais jovens, a fugirem da realidade, indo para um universo virtual onde se pode ter a ilusão de imortalidade e alegria eterna. Esse é o segredo das baladas, das músicas hipnotizantes, do sexo sem compromisso e das drogas lícitas e ilícitas. Você já percebeu como revistas, cartazes e outdoors nos cercam de pessoas novas e bonitas, dando a sensação de uma beleza e juventude eternas que, na verdade, não existem? Isso sem contar as revistas de moda e os photoshops que criam rostos ilusórios e cobrem toda a imperfeição típica de qualquer ser humano normal. Novamente, elas nos dão a falsa impressão de imortalidade e juventude eterna. Veja, não me tome por um religioso fanático contrário a qualquer embelezamento do corpo, não se trata disso. O que eu quero levar você a refletir é sobre qual o porquê, a razão de tudo isso. Veja, ninguém se sente atraído por uma propaganda de carro protagonizada por um velho de andar trôpego e com o rosto cheio de rugas, a não ser, é claro, que se torne uma proposta tematizada no humor. Quer ver na prática o que eu estou dizendo? Que comerciais são os mais caros e que ocupam o horário nobre nos canais de televisão? Uma campanha social para ajudar um asilo ou uma cerveja protagonizada por mulheres atraentes? Você sabe muito bem a resposta. Agora é só refletir. Por que a nossa atenção se volta mais para a juventude e não para a velhice? Por que concentramos os nossos esforços mais na festa e na balada e não na caridade? Eu tenho uma hipótese.
é porque as pessoas, mesmo ainda se dizendo crentes em Deus, compraram a ideia ateísta de que a vida é uma só, é só esta, que não há um céu, nem uma vida eterna nos aguardando no amanhã. Então, o que temos a fazer é aproveitar ao máximo a vida antes que venha o tempo em que não possamos mais curtir as alegrias de uma curta e efêmera existência nesse planeta. Já que vamos morrer mesmo, mais cedo ou mais tarde, o importante não é o futuro, o importante é o aqui, agora, é aproveitar, curtir a vida. O grande problema com essa proposta, eu diria hedonista, é que ela é matizada no comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E tem mais, esta mesma proposta nos aliena em relação aos princípios principais da nossa existência, a razão do nosso viver. É por isso que a Bíblia traz um conceito até estranho, que assusta muita gente por aí. Ele está aqui no livro de Eclesiastes e diz exatamente assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Eclesiastes 7, verso 2. Salomão, o homem sábio que escreveu essas palavras, foi um dos maiores intelectuais da antiguidade, mas ele também cometeu o erro de se enveredar pelo caminho hedonista do prazer, custe o que custar. No final de tudo, a sua conclusão era de que tudo na vida não passa de vaidade, ou como ele mesmo diz, correr atrás do vento. A única coisa realmente persistente e que justifica é justamente aquilo que o ateísmo me manda ignorar. Aquilo que vale a pena é a consciência de que um dia eu terei um acerto de contas com Deus. É deste modo que ele conclui o livro de Eclesiastes. Ele diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo o que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, 13 e 14. Imagine a cena de um astronauta perdido no espaço sideral. Esse astronauta imaginário tem na mão 2 frascos, um com veneno, o outro com uma substância que lhe confere a vida eterna. Mas ele acidentalmente toma a poção da vida eterna, mas se torna imediatamente infeliz, pois, afinal de contas, o que adianta para ele viver para sempre, vagando solitário por um espaço sem fim? Isso significa que imortalidade não é tudo. Nós somos seres que desejamos sim viver para sempre, mas tem que ser um viver, uma existência com significado. Enfim, uma vida com um propósito. Pois saiba, meu amigo, que se Deus não existe, não há propósito. A vida e o próprio universo perdem o seu significado. E isto vale também e principalmente para o campo da ética. Num dos programas anteriores, eu fiz a menção daquela interessante frase de Ivan, personagem de Dostoiévski, que disse: se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe e o fim de tudo é realmente a morte, para que preservar a vida de um idoso na UTI? Para que insistir na gestação de um feto com problemas congênitos? Para que manter alimentados e tratados loucos crônicos que não podem contribuir em nada com a sociedade? E, por favor, não se assuste com essas perguntas reconhecidamente tão agressivas. Quem não acredita em Deus e na vida eterna tem de lidar com estas questões de uma maneira sóbria, prática e não ideológica ou demagógica, apenas para espelhar aquilo que é politicamente correto de se dizer. Deixe-me explicar melhor isto para você. É o seguinte: retire as motivações religiosas ou espirituais e, feito isto, tente encontrar uma única razão lógica, plausível ou pragmática que justifique, por exemplo, salvar a vida de um viciado em drogas ou levar adiante a gestação de uma criança com paralisia cerebral irreversível. O que me chama a atenção é que céticos como Dawkins dizem que não precisam de valores religiosos porque a natureza e a razão humana já nos fornecem o código ético necessário para sabermos o que é certo e o que é errado. Será? Se for assim, então vejamos. De acordo com Darwin, a evolução das espécies se dá pela seleção natural.
Muito bem, Sr. Darwin. E o que é esta seleção natural? É nada mais, nada menos que a sobrevivência do mais apto. Os mais fracos, os menos adaptados, os menos potentes devem ser eliminados para a sobrevivência e o bem de todo o grupo. Para o biólogo evolucionista Edward Wilson, da Universidade de Harvard, a evolução do altruísmo é o problema teórico central da sociologia, aquela ciência que busca entender em bases biológicas o comportamento social de homens e animais, lembrando que para eles, os humanos são apenas animais evoluídos. Esta questão já intrigava o próprio Charles Darwin, que em 1871, na obra A Origem do Homem, utilizou a seleção de grupo para explicar a evolução da moralidade dos seres humanos. Ainda de acordo com Darwin, o comportamento moral não traz vantagem para o indivíduo, que lucraria mais obedecendo regras para agir de acordo com a sua própria vontade, mas são vantajosas para o grupo. Já nos dias de hoje, Richard Dawkins e companhia preferem outra sugestão. Eles dizem que a chave da moralidade humana seria o DNA, ou seja, aquilo que ele chama de gene egoísta. Esse, aliás, foi até o título do seu mais importante livro. A teoria do gene egoísta propõe que é a genética que exerce o papel fundamental de seleção natural e, por tabela, é o gene que nos fornece naturalmente as noções de comportamento acerca do que é certo e do que é errado. Um exemplo cruel, mas esclarecedor, é o dos leões. Quando um leão junta-se a um novo grupo de fêmeas, ele muitas vezes mata os filhotes que elas tiveram com outros machos. Ele não está minimamente interessado em perpetuar a espécie. Quer apenas que as leoas estejam devotadas exclusivamente aos seus filhotes, herdeiros de sua preciosa carga genética. Então, raciocine comigo. Se somos frutos desta mesma evolução, por que deveríamos considerar errado um ser humano fazer o mesmo com filhos de outro homem? E não sou eu que está levantando essas questões, essas perguntas, não. Evolucionistas ateus, simpáticos à teoria do gene egoísta, também as fizeram. Afinal, para Dawkins, nós somos apenas máquinas de sobrevivência, robôs a serviço dos genes. E nós inclui todos os seres vivos, da bactéria ao físico quântico. O próprio Dawkins, sentindo as consequências éticas de suas ideias, ou pelo menos aquilo que elas poderiam sugerir, amenizou o conceito em edições mais recentes de seu livro. Ele colocou uma nota que esclarece que nós não somos controlados por nosso genoma. O exemplo que ele dá é o seguinte: sempre que usamos um método contraceptivo, apenas para citar um caso, contrariamos o desígnio único do gene, que é fazer cópias de si mesmo. Mas Dawkins não responde por que contrariamos o gene. O que será que existe em nós, em mim e em você, que nos faz contrariar estas supostas determinações evolucionistas? Tome o caso dos pinguins. Do alto das geleiras onde se agrupam, é difícil discernir se há predadores no mar lá embaixo. Mas se os pinguins fossem altruístas, cada um se ofereceria para pular primeiro e verificar se a barra está limpa. Mas não é o que acontece. Geralmente, um pinguim empurra o outro e vê se a vítima não é atacada. Só depois é que ele salta. Se o nosso comportamento humano vem da evolução natural, então por que achamos bonito alguém se sacrificar para salvar o outro? Por que oferecemos comida aos nossos semelhantes? Por que oferecemos abrigo àquele que não tem como se vestir ou se alimentar? Por que sentimos o dever de cuidar dos nossos velhos e dos menos afortunados que nós? Afinal, não é isto que a evolução ordena. Seja qual for a raiz desses sentimentos, ela certamente não está nem na natureza, nem na evolução, nem no gene egoísta. Então, aonde estaria? Só pode ser em valores espirituais que, inevitavelmente, apontam para a realidade espiritual e para a certeza da existência de Deus. H.G. Wells foi um brilhante escritor que, ao se deparar com a teoria de Darwin, se tornou ateu e fervoroso defensor do evolucionismo. Dizem que ele também defendia com unhas e dentes os princípios da eugenia para a melhora da humanidade. Bem,
Em 1895, ele lançou o livro A Máquina do Tempo, que se tornou muito famoso no mundo inteiro. Neste livro, Wells imagina um tripulante do tempo que viaja até o fim do universo e tudo o que ele encontra é uma porta. Os sons são apenas ruídos de vento, como os sons de uma concha do mar. Fora desses sons, não há vida, nada mais se encontra. Aí ele passa então para uma situação de um silêncio gélido e absoluto. Não há mais nada, não existe mais ninguém. O tripulante imaginário então resolve voltar no tempo, mas voltar para quê? Apenas para reviver um período limitado de tempo que precede aquele silêncio absoluto? Quando eu tive contato com esta obra de H.G. Wells, eu tive, graças a esse autor ateu, a noção clara do que é a nossa realidade caso Deus não exista. Todos os sonhos são apenas ilusões sobre ilusões. Em 2007, uma revista popular fez uma propaganda jocosa de um jornalista, A.J. Jacobs, que resolveu viver um ano inteiro supostamente de acordo com a Bíblia. O objetivo, é claro, era ridicularizar o sagrado livro. Depois de ver isto, eu me perguntei, não seria interessante também um exercício ao contrário, isto mesmo, de um cristão tentando viver e raciocinar pelo menos alguns dias como um ateu? O que será que aconteceria? Graças a Dawkins e ao gênio egoísta, eu fiz parcialmente esse exercício. Resolvi pensar um pouquinho com premissas do ateísmo. O que concluí, meu amigo, é que por mais otimista que sejamos, não passamos de um acidente cósmico, um aborto da natureza. Por outro lado, meu amigo, eu afirmo para você que é graças a Deus e não a uma bactéria que eu levo a cabo a minha vontade de ser bom, puro e altruísta. Princípios, aliás, que se chocam contra a minha natureza, que é naturalmente egoísta, impura e tendente à maldade. Evolução por evolução, a seleção natural desmotiva a busca pela verdade última. Afinal de contas, essa verdade última não existe e a vida é muito curta para perdermos tempo com isso. O negócio é curtir a existência, pois ela é tudo o que possuímos e durará pouco tempo. Mais do que uma discussão acadêmica, o ateísmo ou a fé são pressupostos que envolvem profundamente toda a nossa existência. E eu gostaria que você refletisse mais sobre isso. O nosso programa vai ficando por aqui, mas eu espero que essa temática tenha colocado você para pensar sobre a importância da existência de Deus. Deus existe. Quem se importa? Eu me importo. E espero que você também se importe, porque Ele pode transformar a sua vida. Semana que vem a gente se encontra novamente aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.